Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais um tema onde nós vamos trazer uma semente para frutificar no seu coração. Eu quero convidar vocês a pegarem a Bíblia de vocês e abrir no texto de Gênesis 24, a partir do versículo 1. Nós vamos aprender como gerar multiplicação, ok? Essa história é a história de Isaac e Rebeca. É quando Rebeca foi escolhida para a esposa de Isaac. Mas eu não vou trabalhar com vocês hoje a ideia de Isaac e Rebeca. O que nós vamos enfatizar nesse texto é a história do servo de Abraão, Eliezer. E como, através das ações de Eliezer, a multiplicação foi gerada na vida de Isaac. Tá bom? Então vamos lá? Vamos para o texto, Gênesis 24. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, eu levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu me tirou da terra e da casa de meu pai e da minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado de teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo na mão por baixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido. Por enquanto, até aqui. Nós estamos então diante de um compromisso entre o servo de Abraão e o Abraão. Abraão, já de idade, preocupado em que Isaque, seu filho, então comece a gerar uma descendência numerosa, que era a promessa que Deus havia feito para ele. Porém, a preocupação de Abraão é que essa esposa não fosse uma cananeia, mas fosse da sua parentela, fosse alguém realmente da família dele. E ele deixou isso claro com Eliezer, a necessidade de que essa mulher fosse da sua parentela e não fosse de cananeus. Então, Eliezer faz esse juramento junto com Abraão para cumprir esse propósito de encontrar a esposa. Então, vamos aprender como gerar multiplicação na nossa vida através desse texto. O primeiro ponto é: leve a sério o que você faz. No versículo 3 diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito. Nesse versículo 3, há o pedido de Abraão para que não sejam tomadas esposas cananeias. Ele precisava levar a sério o compromisso de escolher a esposa da parentela de Abraão e não uma cananeia. Você precisa levar a sério aquilo que você faz, levar a sério o compromisso que você tem com Deus, levar a sério o compromisso que você faz com as pessoas. Talvez a multiplicação pode não estar acontecendo na sua vida porque você se comprometeu com algo e não cumpriu. De repente você se comprometeu com os seus filhos e não cumpriu. De repente você se comprometeu com a sua esposa e com seu marido e não cumpriu. Você se comprometeu com Deus e não cumpriu. Se comprometeu com alguém, fez alguma promessa
e você não cumpriu. Se você quebra uma promessa, se você não cumpre, você não leva a sério aquilo que você se propôs a fazer, como Deus vai poder gerar uma multiplicação na sua vida? É preciso levar a sério aquilo que você faz. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é, para que haja multiplicação, você não pode retroceder. Versículo 5 até o 8. Diz assim: Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para a terra, e nesse caso levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, que me fez e falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e te tomará de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Ok? Então, Eliezer pergunta para Abraão se caso a mulher não quiser vir com ele, ele deveria então levar Isaque? E Abraão diz não, para que Isaque não retrocedesse. Isaque não poderia voltar atrás. Isaque teria que ficar naquela terra e seguir segundo a ordem do Senhor para que ali naquela terra a sua descendência fosse multiplicada. Não era para ele voltar para a terra de seus pais. Então era muito importante Eliezer compreender que Isaque não poderia retroceder. Para que a multiplicação de Deus aconteça na sua vida, você não pode retroceder. Se você voltar atrás, é como se você tivesse tendo que começar tudo de novo. Então não retroceda. A multiplicação virá sobre a sua vida a partir do momento que você levar a sério o que você faz e não retroceder. Aí sim, você vai começar a entender e experimentar a multiplicação de Deus sobre a sua vida. Vamos para o terceiro ponto? O terceiro ponto diz assim, tenha disposição. Eliezer viajou vários quilômetros no lombo do animal para cumprir a sua missão. Se não tivesse disposição, será que conseguiria? Você acha que o caminho do deserto é fácil? Você acha que seguir naquela época pelo deserto seria fácil? Para que a multiplicação aconteça sobre a sua vida, você tem que ter disposição. Você tem que caminhar e seguir mesmo quando o caminho é difícil. Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira, você precisa levar a sério aquilo que você faz. Você precisa seguir e não retroceder e andar, ter disposição, não desistir, porque seguir pelo caminho é difícil. Andar pelo deserto, no caso de Eliezer, não era fácil, mas ele tinha que cumprir esse propósito de encontrar a esposa para Isaque. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto diz assim, no capítulo 24, versículo 12 ao 14, diz assim: E disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu servo Abraão. Eis que estou em pé na fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba água, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber os teus camelos, seja que designaste esta para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu servo Abraão. Aqui nós vemos então o quarto ponto, que para que a multiplicação venha sobre a sua vida, você precisa gerar uma vida de oração. É através da oração. Eliezer, naquele instante, ao chegar naquela terra, orou ao Senhor e pediu ao Senhor um sinal de qual seria a esposa então separada para Isaque. E assim fez Deus exatamente como Eliezer pediu. Ela fez exatamente aquilo que ele pediu. Quando você realmente quer que a multiplicação venha sobre a sua vida,
Gere uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Assim, a multiplicação virá sobre sua vida. Vamos para o 5º ponto, e nós já estamos terminando. Tenha pressa em cumprir a sua missão. Versículo 33 diz assim: Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse o Senhor: Sou servo de Abraão. Bem, tenha urgência, tenha pressa em cumprir a sua missão. Eliezer, naquele momento, ao chegar ali diante de Labão, simplesmente viu, foi entregue a ele um tempo para ele descansar, já que ele havia passado pelo deserto. Então, sentar, se alimentar, descansar um pouco para continuar a viagem, não seria algo assim tão ruim, seria algo bom. Porém, Eliezer tinha pressa em cumprir a missão. Ele sabia que realmente a promessa que Deus havia feito sobre Abraão de fazer dele uma grande nação só começaria a se cumprir a partir do momento que Isaac estivesse casado com Rebeca. Então, somente a promessa ali naquele instante de casamento não garantia a Abraão o cumprimento da promessa. Então, ele teve a sua missão por muito mais importante do que as suas necessidades físicas. Muitas vezes nós priorizamos nossas necessidades e queremos que Deus gere multiplicação sobre a nossa vida. Se você prioriza somente as suas necessidades e não vê a urgência no cumprimento da promessa, no cumprimento da sua missão, como Deus vai gerar multiplicação sobre a sua vida? Às vezes é preciso deixar um pouco as nossas necessidades de lado. Naquele momento, Eliezer não olhou para as suas necessidades, mas ele olhou para o cumprimento da sua promessa. Último ponto para a gente terminar é o 6º ponto. Depois de tudo, mantenha a visão. Versículo 54 diz assim: Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, disse-lhe: Não me detenhas, pois o Senhor me tem levado bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e ouçamo-no pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Mantenha a visão. Mantenha a visão que Deus te deu. Mantenha o propósito que Deus levantou sobre sua vida. Mantenha principalmente a sua fé. Naquele instante, Eliezer tinha que continuar. Ele não podia parar. Então Rebeca foi questionada se ela seguiria com Eliezer. Rebeca, naquele momento, naquela sociedade, ela poderia ter dito que não, que ela ia ficar um pouco mais, ou que ela não queria ir. Foi dado para Rebeca o direito de escolher. E Rebeca simplesmente disse: não, eu irei. Rebeca sabia que havia um propósito de Deus. Mas, acima de tudo, o compromisso de Eliezer e todos os passos que Eliezer traçou para que o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão acontecesse, também mexeu com Rebeca, a tal ponto de Rebeca decidir ir com Eliezer. Assim, a multiplicação começa a acontecer na vida de Isaac para o cumprimento da promessa de Abraão. Se você quer gerar multiplicação sobre a sua vida, se você quer que Deus gere multiplicação pela sua vida, você precisa seguir esses passos para que Deus então multiplique sobre sua vida bênção, multiplique riquezas sobre sua vida, multiplique prosperidade sobre sua vida, para que Deus faça prosperar todas as áreas da sua vida. Tenha compromisso. Não leve as coisas de qualquer jeito. Observe se você tem quebrado o compromisso com Deus, o compromisso com as pessoas que estão à sua volta. E observe se você realmente tem tido uma vida de oração.
Dessa forma, a multiplicação de Deus virá sobre sua vida. Eu espero que esta palavra tenha tocado no seu coração. Que Deus abençoe você e que eu encontro vocês no próximo vídeo.